Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta sexta-feira, 5 de novembro e com seguintes destaques. A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o Atlético Mineiro cada vez mais próximo da conquista. Sorteio define a ordem dos jogos na final da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Na Série B do Campeonato Brasileiro, aumenta a disputa das equipes para retornarem à Série A. Davi Luiz pronto no Flamengo para retornar aos gramados. Aqui na Europa, a situação da Champions League após a quarta rodada da fase de grupos. Hulk revela à mídia portuguesa os motivos pelo qual não voltou a Portugal, atuando pela equipe do Benfica. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro analisam as diferenças entre os técnicos brasileiros e os estrangeiros, assim como a opção do Maracanã por um gramado híbrido. Antes de mais nada, convido você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E a disputa no Campeonato Brasileiro da Série B aumenta. Os últimos jogos envolvendo CRB, Guarani, CSA, enfim, a disputa acirradíssima e as vagas, os clubes estão aí correndo atrás nessas últimas rodadas da competição, pensando no retorno à Série A. Vamos abordar esse e outros assuntos na sequência dessa edição do PB Desporto. Mas eles já estão prontos, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro, para começarmos o nosso bate-papo. E o primeiro assunto que eu abordo com você, Moraes, é sobre essa situação dos técnicos brasileiros. As críticas há muito tempo já são grandes com relação à maioria, a maior parte dos técnicos do Brasil jogarem um futebol reativo, um futebol em que o gol parece até aquela frase do Carlos Alberto Parreira, que o gol é um mero detalhe. Enquanto que aqui na Europa, nos grandes times, aqui no continente europeu, a maior parte das equipes atuam, as grandes equipes pelo menos atuam de forma intensa, buscando a vitória desde o começo do jogo. Como é que você analisa essa realidade, hein, Moraes? Olá, Júnior, tudo bem? Forte abraço para você, um abraço para o Antônio Manuel e também para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Eu vou ser sincero com você e com todo mundo que está acompanhando aqui o nosso papo, o nosso debate. Eu nunca fui fã do trabalho do Renato Portaluppi, do treinador do Flamengo. Acho até que o excelente trabalho feito no time do Grêmio era pelo time do Grêmio, não era por ele. Ainda acho que os títulos conquistados pelo Grêmio, também a gente deve creditar isso ao grupo de jogadores do Grêmio. 4 anos no Grêmio, ele passou ali empurrando com a barriga, ganhando tempo e conseguindo fazer alguns resultados. O time do Flamengo hoje é praticamente a base do que deixou o Jorge Jesus, que fez um excelente trabalho. Um técnico que botava o time dele para jogar na frente, marcava na saída de bola do adversário, jogava no campo do adversário e ficava mais próximo do gol do adversário. Por isso que ganhou praticamente tudo aqui dirigindo o Flamengo. Não tem como você comparar o Renato Portaluppi com o Jorge Jesus. Não tem. Nem comparar um treinador brasileiro, seja ele qual for, com um treinador que atua na Europa. Um Klopp no time do Liverpool, um Pep Guardiola no time do Manchester City e tantos outros que atuam e trabalham
no futebol da Europa, independente dos times que eles têm nas mãos, independente. Nunca a gente vai conseguir fazer essa comparação do treinador que trabalha no Brasil com o brasileiro que trabalha como técnico com aqueles que estão trabalhando como treinadores de futebol na Europa. E o Renato Gaúcho é esse tipo de treinador que não vai se encaixar nesse time do Flamengo. É preciso ter muita personalidade para conseguir conquistar um futebol diferenciado no time do Flamengo. Para mim, a situação é clara em relação ao Renato Portaluppi, treinador do Flamengo. Júnior. Olha, Moraes, como você citou aí o Renato Gaúcho, né? De fato, o técnico do Flamengo, é lógico que ele é competente, é lógico que ele tem um conhecimento de futebol, né, enorme, né, como jogador e já há muito tempo como treinador, passando por várias equipes. Agora, o Renato, não como outros treinadores, poderiam, né, estudar mais o futebol, ter mais repertório. Isso é uma coisa clara nos técnicos do futebol brasileiro. O Brasil que há muitos anos, né, na década de 80 até a década de 90, você via as equipes grandes, pelo menos, atuarem de forma intensa, buscando a vitória, né, e há muito tempo já que o futebol no Brasil deixa a desejar com relação às equipes principais, né, citando as equipes principais apenas, com relação ao futebol com repertório maior, com mais opções de jogo. Mas para você aí no Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes, a sua opinião sobre os técnicos estrangeiros e os técnicos do Brasil. Há de fato essa grande diferença? Queiram ou não os patriotas, sempre houve uma abissal diferença entre os nossos treinadores e os estrangeiros que aqui chegaram. Não é dos tempos atuais que treinadores estrangeiros deram as cartas no futebol brasileiro. Nos anos 1930, o húngaro Doris Kouchner chegou ao Flamengo com a novidade europeia do WM. Se era um sistema tático a ensejar goleadas das equipes com maior apuramento técnico, mostrou-se com o tempo vulnerável, já que não cabia aos atacantes o primeiro combate a eventual contra-ataque adversário expondo sua defesa. O paraguaio Fleitas Solich, chegado ao Flamengo em 1953, foi o vitorioso introdutor do 4-2-4 no Brasil. Solich permaneceu 7 anos na Gávea, com um tricampeonato carioca, sendo contratado em 1960 para comandar o poderoso Real Madrid de Puskás e de Stefano. Outro húngaro, também implementador do 4-2-4, foi Bela Gutmann em 1957 no São Paulo, de onde saiu para conquistar 2 troféus da Liga dos Campeões Europeus, a Champions League, de 1961 e 62, à frente do timaço do Benfica, de Eusébio e companhia. Seu assistente técnico e seguidor de ideia de jogo no time são paulino foi Vicente Feola, que em 1958, na Suécia, num 4-2-4 recheado de craques, conquistou para o Brasil nossa primeira Copa do Mundo. Aqui estiveram outros inovadores e vitoriosos treinadores estrangeiros, mas nenhum com tantos títulos em curtíssimo prazo de 7 meses, como o português Jorge Jesus e seu ousado sistema de pressão, defesa alta e ataque avassalador. Todos eles, nas respectivas épocas e diferentes concepções ofensivas, priorizaram amplitude e compactação das linhas, posse de bola e velocidade. Os treinadores estrangeiros sempre estiveram à frente dos nossos, principalmente pela rejeição tácita a esquemas reativos, com o qual o insensado Carlos Alberto Parreira fez escola ao eleger o gol como um mero detalhe.
a partir dos anos 1990. A exemplo do Portuga Abel Ferreira do Palmeiras, a débito do ônibus à frente da zaga de seu badalado compatriota José Mourinho, os brazucas daqui dão ênfase ao paredão na retaguarda com fortuitos avanços em velocidade contra a meta adversária. Jogo feio e nada criativo é isso aí. Para finalizar, a par do talento de Guardiola, Klopp, Ancelotti, Mancini e outros pesos pesados da Europa, anotem. Aos 48 anos, o alemão Thomas Tuchel, ou Tuchel, como queiram, ex-Borussia Dortmund e PSG, vencedor da última Champions League com o Chelsea, e perspectiva de longa jornada à frente, já é respeitado bola da vez no futebol do velho continente. De fato, Antônio Manuel Góes não é de hoje que os técnicos estrangeiros, né? A gente fala estrangeiros, fala aqui na Europa, onde estão os grandes times do futebol mundial. E a linha de pensamento, pelo menos das grandes equipes, é essa. Até mesmo em equipes pequenas, não quer dizer que todo mundo na Europa joga 100% de forma intensa, atacando de forma intensa, como eu citei antes. Não, você vê equipes que jogam também de forma reativa. Tem, mas no geral as grandes equipes do futebol europeu jogam propondo, né, o jogo, atacando. Claro, com cuidados defensivos, mas atacando, buscando a vitória, buscando o gol. Alguns com mais cuidados. Até eu já vi alguns comentaristas no Brasil fazendo uma certa confusão quando ele vê um time da Europa jogar com mais cuidados defensivos e aí ele afirma, não, esse time não joga esse futebol todo intenso. Não, joga. Agora, com talvez algumas equipes, até pela questão da qualidade do elenco, de forma, digamos, com mais cuidado, né? Menos intensa. Mas há uma proposta de jogo tentando a vitória. É bem diferente de você ver muitas equipes no Brasil jogando de forma totalmente reativa. E às vezes até com um elenco, no mínimo, razoável. Mas para você, Moraes, como você vê, mudando de assunto agora, essa questão do gramado híbrido que o Maracanã está prestes a colocar, né? Fazendo essa mudança finalmente após tantas tentativas com o gramado, né? 100% gramado natural. O meu pouco conhecimento, Júnior, em relação a gramado, com relação aos gramados, especialmente aqui do futebol no Brasil, eu gosto muito do gramado do estádio do Palmeiras, que é totalmente grama sintética e é o melhor para mim gramado do Brasil, seguido de perto sim. Você citou aí da Arena Corinthians. O Corinthians tem um gramado misto com grama sintética e a grama natural e termina ficando realmente um tapete, um lugar muito bom para se jogar. Você consegue encontrar um ou outro gramado ainda de qualidade, mas com certeza absoluta eu garanto que o gramado do Maracanã é um dos piores aqui do futebol brasileiro em se tratando de arena. Porque o Maracanã, se tiver uma sequência de 4, 5, 6 jogos, o gramado já não presta. E se entre esses jogos tiver chuva, e chuva forte, aí é impraticável o futebol no Maracanã. Eu espero que esse consórcio aí, essa administração compartilhada entre Flamengo, Fluminense, em relação, e até o Vasco da Gama, que tem o seu estádio e que quer ampliar o seu estádio, e é por isso que ele quer entrar nesse consórcio aí do Maracanã, eu espero que venha a dar certo e que a gente não tenha aquela tradicional briguinha por vaidade em relação à administração. Mas para que o Maracanã, pela beleza que ele tem, possa ser o gramado dos sonhos dos jogadores e treinadores de futebol,
vai ter que fazer uma reformulação completa nesse gramado. Ou você deixa um gramado misto, como é o do Corinthians em São Paulo, ou você transforma logo em grama sintética, como é no Atlético do Paraná, que não tem a mesma qualidade que tem o Allianz Parque, o estádio do time do Palmeiras. Sou fã do gramado do Palmeiras e do Corinthians, para mim, os melhores, sem dúvida nenhuma, aqui no Brasil. Agora, no Maracanã, eu preciso pagar para ver o que é que nós teremos de resultado positivo com esse consórcio de Flamengo, Fluminense e até o Vasco querendo se meter entre os grandes cariocas. Moraes, né? A gente vai ter que esperar um pouquinho mais para ver essa questão do gramado do Maracanã ser colocada em prática, mas ao que parece, né, o próprio Eric Faria, repórter da Rede Globo, na transmissão do jogo entre o Flamengo e o Atlético Mineiro, a vitória do Flamengo por 1-0, ele informou, né, que o Flamengo realmente está disposto, né, o Flamengo Fluminense, né, que administra o estádio, a, de fato, fazer essa mudança para o gramado híbrido. Na minha opinião, também é a melhor solução, melhor que o gramado sintético. Na minha opinião, o gramado híbrido é muito superior ao gramado sintético, até porque, de fato, há uma diferença quando você vai jogar no gramado. Você joga no gramado natural, gramado normal, né? E vai jogar no sintético, há uma diferença, os jogadores percebem isso. E não só por essa questão, mas pela qualidade já comprovada que o gramado híbrido é realmente o ideal, o Maracanã agora pensando em colocar isso em prática. Para você, Antônio Manuel Góes, essa é uma solução ideal? Você acredita que agora o Flamengo, né, com o Fluminense, irão realmente colocar em prática essa mudança? Foram várias mudanças de gramado no Maracanã sem sucesso. E, ao meu ver, parece uma solução ideal. Só há 3 gramados híbridos no Brasil: Beira-Rio do Internacional, Arena Corinthians e o estádio Eusébio de Andrade, em Cariacica, periferia de Vitória, no Espírito Santo. Gramados híbridos, esses tapetes verdes em que a bola desliza de pé em pé, é um revolucionário avanço tecnológico introduzido a cada 2 centímetros do solo, 70 a 80% de grama natural, que cresce e se enrosca aos 30 ou 20% de fibra artificial, cobrindo o piso vistoso e resistente aos impactos das chuteiras, mantido enxuto pela drenagem que eventualmente absorve a chuva. Quanto melhor o palco, maior o índice de acertos dos fundamentos, com jogadores em ritmo mais intenso e, consequentemente, jogos mais atrativos. Na Europa, via de regra, os gramados já são híbridos, cuja manutenção, por óbvio, é incomparavelmente menos dispendiosa. Um inestimável subsídio à maior desenvoltura do talento técnico e da acuidade tática nas 4 linhas. Apesar do indesculpável atraso em sua introdução por aqui, o gramado híbrido revigorará toda a aura emblemática que desde sempre paira sobre o Maracanã, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, você fez uma análise aí profunda, né, sobre essa questão do gramado híbrido, né, citando inclusive os estádios do Corinthians, do Internacional, o Beira-Rio, belo estádio por sinal também, e esse estádio, o Eusébio de Andrade, em Cariacica, na Grande Vitória. Eu também sigo por esse caminho. A qualidade do gramado híbrido está sendo comprovada, inclusive nos jogos que a gente acompanha do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio, no Corinthians, a bola rola de fato.
Então, a expectativa é que o Maracanã, de fato, faça essa mudança para o bem do futebol. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui no Bate-Papo do PB Desporto. E a disputa na Série B do Campeonato Brasileiro cada vez mais acirrada. O Curitiba, que é o líder com 61 pontos, assim como o Botafogo, segundo colocado, com 59, estão ali, né, praticamente confirmados de retornarem à Série A do Campeonato Brasileiro. As equipes fazem um campeonato realmente muito bom e agora estão ali bem próximo mesmo de garantir o retorno à Série A. Entretanto, o Avaí, em terceiro lugar, com 56 pontos ganhos, também está com uma pontuação muito boa, mas assim como a equipe do Goiás, na quarta colocação, com 54 pontos ganhos, brigando, né, ainda para tentar esse retorno, assim como o CRB de Alagoas, que na noite dessa quinta-feira derrotou, jogando em casa, em Maceió, no estádio Rei Pelé, por 1-0, a equipe do Sampaio Corrêa. A vitória do CRB deixa, assim, os regatianos numa situação também muito boa. A diferença é apenas nos critérios de desempate. O Goiás é o quarto colocado, tem 5 gols a mais, o CRB é o quinto, mas com a mesma pontuação. Agora o Vasco da Gama, que foi derrotado também nessa quinta-feira para o Guarani que é o sexto colocado com 52 pontos ganhos, o Vasco vem logo a seguir em sétimo com 47, a situação do Vasco já é muito mais complicada. Pensar no acesso ficou algo mais distante para a equipe Cruz Maltina. O Cano perdeu um pênalti logo no finalzinho do jogo, o terceiro pênalti que o Cano perde na temporada, e logo depois, no contra-ataque, o Guarani definiu a vitória com o gol do Pablo. Ou seja, a situação do Vasco é muito complicada, e nessa noite, esses jogos encerraram a 33ª rodada, e na noite desta sexta-feira teremos 3 jogos também bem importantes. O CSA também de Maceió, Alagoas, enfrentando em casa a equipe do Remo. O CSA tem 51 pontos ganhos, está ali na quinta colocação, sexta colocação, 51 pontos ganhos, vencendo, vai a 54, empata com Goiás e com o CRB, claro, com um jogo a mais. Os outros jogos, o Avaí, que é o terceiro colocado com 56 pontos ganhos, jogando com vitória, o Avaí vencendo, dá um passo muito grande. E o Cruzeiro, que briga para não ser rebaixado, é impressionante isso, a campanha, a situação do Cruzeiro aí nos últimos anos, né? Ele pensava no retorno e agora está pensando em não cair para a terceira divisão, que seria realmente para lá de caótico para a equipe mineira. O Cruzeiro vai jogar com Londrina fora de casa, o Londrina que tem 38 pontos ganhos, o Cruzeiro tem 40, 2 pontos apenas a mais que o Londrina, que é o primeiro dentro da zona do rebaixamento. Ou seja, melhor dizendo, a Série B prometendo e muito nessas últimas rodadas. Nas últimas do PB Desporto, falando inicialmente da Copa do Brasil, que teve a sua definição com relação ao mando de campo, né, nos confrontos dessa final da competição. Primeiro jogo ocorrendo no dia 12 de dezembro, no Mineirão, o Atlético Mineiro recebendo a equipe do Atlético Paranaense. E no dia 15 de dezembro, 3 dias depois, o jogo decisivo, né, o último confronto nessa final da competição, o Atlético Paranaense recebendo o Atlético Mineiro. É bom lembrar que o Atlético Mineiro passou pelo Fortaleza com 2 vitórias, 4-0 e 2-1, e o Atlético Paranaense eliminou o Flamengo, o primeiro jogo 2-2 no Paraná e o segundo jogo no Maracanã, no chocolate, né, do Atlético Paranaense, 3-0 em cima do Flamengo.
Já pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, começando nesse sábado, teremos, porém, nesta sexta-feira, dia 5 de novembro, um jogo em atraso da 19ª rodada, o Flamengo recebendo a equipe do Atlético Goianiense. E o Davi Luiz já está apto para retornar ao time rubro-negro, deverá estar presente nessa partida, assim como também o Rodrigo Caio e o Bruno Henrique, que cumpriu suspensão no empate em 2-2, o último jogo do Flamengo, jogo em atraso também contra a equipe do Atlético Paranaense. Já os jogos desse sábado, começando a 30ª rodada, teremos Corinthians e Fortaleza, Internacional e Grêmio, o clássico gaúcho, um dos mais importantes clássicos do futebol brasileiro, Fluminense e Sport de Recife. No domingo, o Red Bull Bragantino encarando o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e América Mineiro fazendo o clássico de Minas Gerais no Campeonato Brasileiro, Santos e Palmeiras, outro clássico paulista, dessa vez no campeonato, o Bahia contra o São Paulo, Ceará e Cuiabá. E na segunda-feira, jogo único, a Chapecoense recebendo o Flamengo. O Atlético Mineiro, que está cada vez mais próximo da conquista do Campeonato Brasileiro, é o líder, com 62 pontos ganhos. Já aqui na Europa, o atacante Hulk do Atlético Mineiro, em entrevista para a Bola, que é um dos meios de comunicação mais fortes aqui de Portugal, o jornal A Bola, o Hulk concedeu uma entrevista afirmando que tinha muitas propostas quando decidiu voltar, deixar o futebol chinês, deixar cifras milionárias do futebol chinês. Teve várias propostas, uma delas o Atlético Mineiro, que ele acabou aceitando, mas teve outras propostas da Europa e uma delas, segundo ele, a melhor, a do Benfica. Só que o Hulk disse que não poderia, agradeceu muito, elogiou, claro, a história do Benfica, a grandeza do Benfica, mas ele disse que pelo amor que tem ao Futebol Clube do Porto, que ele foi 4 vezes campeão, ele não poderia jamais atuar pelo rival Benfica. O Hulk, então, dizendo os motivos pelo qual ele... Os motivos que ele não optou por voltar ao futebol de Portugal para defender, dessa vez, as cores do Benfica. E a Champions League, após a 4ª rodada da competição, a fase de grupos, tem agora a seguinte classificação. No grupo A, o City tem 15 pontos ganhos, classificado já para a próxima fase. O PSG tem 8, também muito próximo de se garantir na próxima fase. No grupo B, o Liverpool, 12 pontos ganhos, classificado já de forma antecipada para a próxima fase da competição. E o Porto, que é o segundo, vai disputar com o Atlético de Madrid, também com 5 pontos, para passar a próxima fase. No grupo C, o Ajax, classificado, tem 12 pontos. O Borussia Dortmund tem 6 e o Sporting, que venceu fora de casa o Besiktas no meio de semana por 4-0, aliás, jogando em casa, venceu por 4-0, tem também 6 pontos, com a derrota do Dortmund para o Ajax por 3-1. O Sporting está na briga, está na briga aí de forma direta para tentar passar a próxima fase. No grupo D, o Real Madrid tem 9 pontos ganhos, o segundo é a Inter de Milão com 7 e o terceiro é a equipe do Xerife com 6. Ainda tem uma briga aí, a briga acirrada para a próxima fase da competição. No grupo E, o Bayern de Munique, que venceu goleada 5-2 o Benfica na última rodada, é o líder com 12 pontos, classificado de forma antecipada. Em segundo, o Barcelona com 6, o Benfica é o terceiro com 4 pontos ganhos. A briga aí, no caso, vai ficar para Barcelona e Benfica, uma briga acirrada para a segunda vaga desse grupo, a próxima fase da Champions. No grupo F, o Manchester United tem 7 pontos ganhos,
O Villarreal também tem 7, o Villarreal da Espanha. E a briga vai ficar entre essas duas equipes para disputarem quem é primeiro e segundo colocado para a próxima fase. No grupo G, o RB Salzburg tem 7 pontos ganhos, é o líder. O Lille é o segundo com 5, mesma pontuação do terceiro colocado, o Wolfsburgo. Uma briga também acirrada nesse grupo. E por fim, o grupo H, Juventus da Itália, já classificada, 12 pontos ganhos, segundo o Chelsea com 9. E o Zenit, que é o terceiro, já não tem mais nenhuma chance, ou seja, nesse grupo, Juventus e Chelsea já classificados à próxima fase. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vá também no PB Desporto no Instagram, sempre com informações do mundo do futebol, aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo em detalhe. A partir da próxima edição do PB Desporto, estaremos trazendo informações também da segunda divisão do Campeonato Português e também iremos estar presente em alguns jogos acompanhando, assim como da Liga Principal do Futebol Português, já vai ser destacada aqui de forma mais intensa e o PB Desporto marcando presença nos estádios. A todos um abraço e até a próxima!